dia. É, a aula que pretendo apresentar hoje tem o nome de Representações Dinâmicas em Mapas Quantitativos. Ela está dentro da disciplina de Fundamentos da Cartografia. Para começarmos, vamos entender o que é uma representação. Por exemplo, aqui tem uma cadeira, certo? Alguém olha essa cadeira, recebe as informações dessa cadeira, e isso chama-se apreensão da realidade. A apreensão da realidade vai fazer com que ele imagine a cadeira. E essa imaginação na cadeira, você pode perceber que ela é deformada. Ela não é exata como é na realidade. Mas há a construção, porque não há toda a captação dos veículos identitários, porque uma cadeira, todos conhecem já, então a primeira impressão é a que fica. Provavelmente a que ele construiu foi a cadeira que ele viu pela primeira vez. Então aí forma-se uma atividade cognitiva simbólica, que pode ser compartilhada. Essa pessoa vira para outra pessoa e fala: eu vi uma cadeira, certo? E essa pessoa vai receber, né, a transmissão do símbolo, e ele vai fazer a imaginação, uma outra atividade cognitiva simbólica, com uma cadeira, mas a cadeira já é bem diferente da que ele transmitiu e também diferente da realidade. Essa é a representação, né, simbólica particular, baseada no curso de Linguística Geral do Celso Rê. Mas a expressão cartográfica de um fenômeno, ela também segue uma lógica parecida e similar. Vamos entender como isso funciona. Variáveis visuais e cartografia temática. É preciso criar símbolos para que a apreensão da realidade seja compartilhada de modo reconhecível por todos. Então foram criadas as implementações. As representações normalmente em mapas são pontual, linear e zonal. São esses três tipos de representação, que são chamadas de implantações. Essas implantações elas variam, certo? Por forma, tamanho, orientação, cor, valor, granulação, certo? Essas são as variações das implantações, certo? Por exemplo, um ponto pode ter formas diferentes, pode ter tamanhos diferentes, pode ter cor diferente, valor diferente, granulação, etc. O mesmo ocorre com a linha e com a zona. Depois existem outras questões de mapas. Os mapas existem os qualitativos, os ordenados, os quantitativos e os mapas dinâmicos. O que existe nos mapas são título, o que é, quando, onde, certo? Escala é o tamanho referente ao real, orientação, rosa dos ventos, coordenadas, o encarte, que seria aqueles mapas que aqueles pequenos detalhes de outras áreas que estão distantes não podem ser representadas e são puxadas para que se caibam na representação. A legenda, a fonte, né, de onde vem, tal, o autor, desenhista e a instituição que financiou. Vamos focar agora, aí tem a data também, mapas quantitativos, né, que é a temática da aula, e focar dentro da questão linear, certo? Como fazer mapas quantitativos por linhas? Vamos lá. Representações dinâmicas em mapas quantitativos. Seta linear, certo? Sentido, direção e movimento. Mapas quantitativos. Expressão cartográfica das características mensuráveis de fenômenos. Por exemplo, uma seta pode representar valores através do seu tamanho. Uma seta pode representar valores através de sua forma, né? E uma seta pode representar valores pela variável de suas cores, certo? Entendeu? Agora, aqui há um mapa, né, quantitativo,
das bacias hidrográficas, certo? Ali a gente consegue ver um gráfico que pontua, os gráficos maiores vão representar uma área maior, certo? E uma expressão maior de valor, mas esses não são mapas, digamos assim, dinâmicos, certo? Aqui é um mapa dinâmico, entendeu? Aqui a gente está trabalhando com coisas que transmitem uma dinâmica, um movimento da vida. Aqui são as zonas, as massas de ar, né? No Brasil e os seus focos de influência. Vamos tentar entender essa diferença. Aqui é um mapa, certo? O mapa necessariamente necessita de uma escala. Esse é o mapa quantitativo, né? A legenda, a gente vai ter que fazer a legenda. Urbanização, é um mapa sobre urbanização. Por exemplo, mais de 100 mil habitantes, a gente vai colocar esse quadradinho, certo? Agora um ponto vai ser outro, um quadrado maior, vai ser mais de 1 milhão de habitantes, veja, certo? Esse é o mapa de representação dinâmica, é o mapa quantitativo. Agora a representação dinâmica, para a gente tentar entender a diferenciação entre mapa quantitativo e com um mapa de representação dinâmica, que é um pouco diferente. Agora vamos falar sobre os fluxos migratórios. Mais de 10 mil pessoas por ano, e essa seta maior e mais grossa significa mais de 100 mil por ano. Vamos perceber isto. A gente consegue entender que isso é uma representação dinâmica, que há um deslocamento de um fenômeno no espaço, certo? Então esse é o mapa de urbanização e migração no Brasil na década de 80. Agora vamos fazer um outro aqui, investimentos internacionais, por exemplo. Também vai ser uma representação pontual e dinâmica, com setas, né? Aqui R$1 bilhão, por exemplo. Essa seta mais pontilhadinha, certo? Onde foi o dinheiro e tal. R$10 bilhões. É uma seta um pouco mais... que deu um valor maior, e 100 bilhões a seta cheia. Então a gente já consegue ver na variação das setas a intensidade dela na representação vai representar a intensidade de valores, de movimentos dinâmicos desses valores. Esses são os investimentos internacionais. Aqui um outro exemplo de mapa dinâmico, de representação dinâmica, quantitativo. Pela espessura das setas, a gente consegue ver quantas pessoas foram na imigração, certo? E as direções dessa imigração. Aqui uma outra representação dinâmica, que é a inter-relação de mapas que promove uma representação dinâmica e quantitativa. Aqui a gente já consegue ver a cobertura florestal de São Paulo em 1844, e a gente vai vendo aqui a área verde em 1920, 1952, vai diminuindo até chegar no ano 2000, que praticamente está zerado. Então essa é uma representação dinâmica através de uma inter-relação de mapas. Também é um modo de representação dinâmica, certo? E quantitativa. Representações dinâmicas. Exemplos de representações dinâmicas em mapas. Se você quer falar sobre expansão de fronteiras, sobre fluxos migratórios, tendências de expansão, massas de ar, refugiados de guerra, importação e exportação, processos de ocupação históricas, cotas de mercadorias e informações, trajetórias de ciclones, etc. Correntes marítimas, movimentação de tropas de guerra, movimentação de mais-valia, fluxos de veículos, rotas marítimas e aéreas, movimentação de nômades primitivos, movimentos de placas tectônicas, etc. Estes são uns exemplos de representações dinâmicas. Essa era a videoaula que gostaria de apresentar. Espero que o conteúdo tenha sido de bom uso para os seus estudos. Obrigado.